Então, vamos lá, pessoal. Bom dia, em primeiro lugar. Hoje nós vamos falar sobre peso e massa, tá? Então, tá aqui a pauta de hoje. Aí eu trago a seguinte questão para você, tá? Ele falou, olha aí a chargezinha aí do lado, ó. Do lado não, aí na apostila de vocês. Eu particularmente adoro o Garfield. O dono dele falou assim, você está muito gordo. Aí ele fala, estou ouvindo. Quero que você perca peso, ouviu bem? Falou. Ei, onde você vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Tá? Bom, antes de eu continuar, pergunta-se, a fala do Garfield foi correta? Sim ou não? A ideia dele foi correta ou não? Sim ou não? Acho que sim. Hã? Eu acho que sim. Sim ou não? Eu quero saber se é sim ou não. Não, professora. Pois bem, a fala do senhor Garfield está correta, fisicamente falando, tá? Bom, pergunta-se, peso e massa será a mesma coisa? Não. Já está aparecendo aí a resposta. Tá? A resposta do Garfield no cotidiano, ela está errada. Mas, fisicamente, a ideia dele está corretíssima. Tá? Por quê? Porque dentro da física, pessoal, peso é diferente de massa. Tá? Peso é diferente de massa, fisicamente falando. Tá? De acordo com a força gravitacional, os corpos caem na Terra. É devido ao peso, tá? A variação da velocidade na queda dos corpos na Terra é a aceleração da gravidade. Tá? Então, a Terra, ela exercita uma força gravitacional. E isso provoca uma aceleração, tá? Essa força gravitacional que a Terra exerce para o seu centro é chamado de força-peso, tá? Força-peso. Então, matematicamente falando, o que é peso, tá? Peso é nada mais que a massa do corpo multiplicado pela gravidade da Terra. O resultado disso é N. Nós já vimos isso ano passado, é o Newton, tá? O que é o Newton? É a força, é a unidade de medida de força. E o que é peso? É uma força, peso, que a Terra exerce no seu centro. Então, o que é essa força-peso? É a massa desse corpo multiplicado pela gravidade da Terra. E isso eu meço em Newton, tá? Então, P é a força-peso, M é a massa do corpo e G é a gravidade da Terra, tá? Uma curiosidade, a gravidade da Terra é 9,9, tá? Mas, para facilitar a nossa vida, vamos adotar 10, tá? Então, qual que é a gravidade da Terra? Nossa, aqui, é 9,8 parará, tá aí no quadrinho amarelo, na página 15. Mas, para facilitar a nossa vida, vamos arredondar isso aí para 10. Então, qual que é a gravidade da Terra? É 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos voltar aí na charge do Garfield, tá? Aí, bem embaixo aí na página 15. Vamos supor que o Garfield pesa 6 quilos, certo? Então, qual vai ser a força-peso do Garfield aqui na Terra? É só você pegar a massa dele e multiplicar pela gravidade da Terra. Então, a massa dele é 6. E a gravidade da Terra? 10. Então, 6 vezes 10, 60 newtons. Então, a força que ele está atuando aqui na Terra, o peso dele aqui na Terra é de 60 newtons. E a massa dele é 6 quilos.
Entenderam a diferença? Tá? Essa é a diferença. Ah, professora, então no nosso dia a dia é errado falar assim, eu peso 60 quilos. Fisicamente, sim. Tá? O que é 60 quilos? Não é o seu peso. 60 quilos é a sua massa. Massa. Ah, então qual vai ser seu peso? Ué, só você pegar a sua massa e multiplicar pela gravidade da Terra. Qual é a gravidade da Terra? 10. Então, 60 vezes 10, 600 newtons. Então, o seu peso aqui na Terra é de 600 newtons. Óbvio que você não vai sair por aí falando, né? Se alguém perguntar assim, ô Guilherme Miguel, qual é o seu peso? Ah, é 600 newtons, vão rir da tua cara, né? Certo? Então, esse slide só estou te explicando que fisicamente é diferente, tá? Então, repetindo, peso é uma força que você atua aqui na Terra, tá? E massa é a sua matéria corporal. Entenderam a diferença? Certo? Então, voltando aqui na charge do Garfield, ó. Ei, aonde você vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Ou seja, ele está corretíssimo. Então, se ele vai num planeta que a gravidade seja menor que a Terra, então vamos dizer assim que ele vai ficar mais leve. É esse que ele jogou aí na chargezinha. Tá? Então, fisicamente, ele está correto. Bom, virando a página, 16 agora. Tá? Exemplo. Aí, ó, acabei de falar. Considere uma pessoa cuja massa corporal é 65 quilos. Certo? Qual vai ser o peso dessa pessoa aqui na Terra? E na Lua, se ela for para a Lua? Bom, aí eu coloquei uma informação para você aqui, ó, entre parênteses, tá? O que é esse Azinho? Azinho é a aceleração da gravidade. Então, na Terra, a nossa aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E lá na Lua é 1,6, tá? Então, qual vai ser o peso dessa pessoa aqui na Terra? Pega a massa dela, 65 vezes 10. Deu quanto? 650 newtons. Então, o peso dessa pessoa aqui na Terra é de 650 newtons. E se essa pessoa for lá para a Lua? Qual é a gravidade da Lua? 1,6. Então, vai pegar a massa dela, 65 vezes 1,6, vai dar 104 newtons. Então, o peso dela lá na Lua vai ser 104 newtons, tá? Então, vai ser bem menor o peso dela aí. Aí eu coloquei um asterisco aí para você, não esquecer. O peso, ou seja, a sua força-peso, ela muda, tá? Porque cada planeta tem a sua determinada gravidade. Então, a sua força-peso que está atuando vai mudar. O exemplo está aí em cima, entre a Terra e a Lua. Não só o planeta, como qualquer astro. Certo? O que não muda nunca. Você pode ir aqui na Lua, você pode ir lá em Marte, você pode ir na Terra. O que não muda é a massa. Tá? A massa corporal é constante. Então, o peso muda. A massa, não. A prova está aqui no exemplo aqui. Terra e Lua. Entenderam, pessoal? Uma pergunta? Não, nenhuma pergunta. Não. Não vai sair por aí falando, né, Bruno? Não. Ai, o meu peso é 700 newtons. Não, né? Vão rir da tua cara. Professora, depende de cada planeta ou satélite natural que vai mudar. Tipo aqui, exemplo, na Terra deu 65 vezes 10. Só que na Lua dá 65 vezes 1,6. Exatamente. Isso aí. Tá? O que muda é peso, que é a aceleração da gravidade. Tá? O peso vai mudar devido à aceleração da gravidade do planeta ou de um astro. Certo? Ou, por exemplo, aqui nosso é 10. Lá na Lua já é 1,6. Então, vai mudar meu peso. Tá aqui a prova. Ó. Na Terra, deu 650. E lá na Lua, se essa pessoa ir lá para a Lua, a força-peso dela vai ser de 104 newtons. Tá? Então, é o que deixei em asterisco aqui. O peso muda.
A massa, não, a massa sempre será a mesma, constantemente. Não vai mudar. Se você tem a massa corporal de 70 quilos, vai ser sempre 70 quilos. Aqui na Terra, se você for lá na Lua, se você for lá em Marte, tá? O que vai mudar é o peso, né? Devido à gravidade. Olha que interessante aqui. Antes de eu ir para o próximo slide, vem um estalo aqui. Você já percebeu que os astronautas flutuam dentro do foguete? Observaram isso? E por que tem que ter toda aquela parafernália daquelas roupas lá? Uma curiosidade, pessoal. Aquela roupa, juntando o capacete, mais a roupa, mais a bota, tudo pesa em média de 20 a 30 quilos, tá? Então, em média, aí de 20 a 30 quilos no corpo do cara lá, do astronauta. Em primeiro lugar, por que ele usa aquelas roupas? Começa por aí. Por que eles usam aquelas roupas? Já começa que são roupas especiais, não é? Vamos fazer uma discussão rapidinho aqui. Por que eles usam aquelas roupas mirabolantes lá? São roupas especiais? Em produção? Sim. São. Já começa Sim. aí. Tá? E por que eles têm que usar aquilo lá? Aquelas roupas lá é uma mistura de física com biologia. Pode falar, Bruno. Eu ia falar para respirar. Primeiro lugar, biologicamente, quando você sai do planeta Terra e vai para o universo, é uma mudança muito bruta. A gente não pode deixar de esquecer diferença de pressão. Tá? Aí eu te pergunto, lá no espaço, tem pressão atmosférica? Tem pressão atmosférica? Não. Não. Ó, Então, o seu corpo, nosso corpo está acostumado com determinada pressão atmosférica aqui na Terra. Então, quando você sai fora, é uma mudança brusca. Então, o seu corpo não suporta. Então, aquelas roupaiadas grandonas lá que eles usam, é justamente para isolar essa pressão interna do seu corpo, para você poder ir para lá. Segundo, o que o Bruno falou, respiração. Tá? Lá no universo é vácuo, não tem oxigenação. Então, eu preciso isolar minha cabeça para respirar oxigênio. E por que eles flutuam? por causa que não tem gravidade? Exatamente. Porque lá no universo, e dentro do foguete, a gravidade é zero. Certo? Por isso que eles ficam flutuando. Então, o que faz a gente não flutuar aqui na Terra? É essa força-peso que está atuando sobre nós aqui em cima. Certo? Então, a sua força-peso aqui é igual ao exemplo lá. Se você tem 65 quilos, então a sua força-peso que está fazendo com que você pise aqui no chão é de 650 newtons. Entenderam agora? Clareou ainda? Sim. Né? Sim. Então, voltando lá no slide, tá? Olha que interessante aqui nesse próximo slide. Tá? Então, eu coloquei bem claro aqui para você. O que é peso? É uma força que a Terra exerce de atração para o centro dela. Certo? E o que é massa? É a quantidade de matéria de um corpo. Tá? Então, toda matéria tem massa. A gente já viu isso? Bom, eu coloquei aí, por exemplo, para você, se eu subir lá no alto de um prédio, pegar um caderno e pegar uma folha de caderno e jogar os dois lá de cima ao mesmo tempo, eles vão chegar lá no chão junto? Não. Não. Obviamente não. Pois a folha de papel é mais leve, o caderno é mais pesado. Muito mais leve. É, realmente. Vocês acertaram. Obviamente que eles não vão chegar juntos.
Por quê? Porque o que interfere na queda dos corpos aqui, além da força-peso, é a resistência do ar. Tá? Por isso que dá a impressão que a folha é mais leve do que o caderno. Então, o caderno, que é mais pesado, vai chegar mais rápido, tá? Então, agora, se eu pegar esse mesmo caderno, essa mesma folha, levar no lugar que tem vácuo e soltar os dois, eles vão chegar juntos no chão? Sim ou não? Acho que Sim. sim. Agora sim, tá? Por quê? Porque nesse ambiente eu coloquei entre eles, eles dois vão chegar juntos, sim. Por quê? Porque não tem ar, não tem resistência do ar. Então, a resistência do ar é como se fosse uma barreira, tá? Então, se eu não tenho resistência do ar, os dois vão cair junto, certo? Entenderam? Então, qualquer objeto que você joga do alto de um prédio, tá? A impressão que tem é, por exemplo, se eu pegar uma bolinha de ping-pong e uma bola de futebol, obviamente que quem vai chegar primeiro será bola de futebol. É mais Certo? pesada. Oi? Porque é mais pesada. Mais pesada, né? Entendeu? A impressão que a gente vai ter é isso, que ela vai chegar primeiro, por causa da resistência do ar. Tá? A resistência do ar, olha o nome, resistência. Então, ele vai meio que barrar, certo? Barrar quem? O ar, certo? A resistência do ar, pessoal, ela interfere muito aí na área de engenharia. Tá? Que por um dia estudar aí nas áreas de engenharia aí, ó, já vai ter que saber um pouco de física sobre isso aí. Tá? Principalmente quem projeta aeronaves. Certo? Porque o avião, ele voa numa certa altitude contra quem? A resistência do ar. Então, o que interfere tudinho no avião? Nossa, é um monte de coisa, gente, física que interfere no avião. Resistência do ar, altitude, pressão atmosférica, quantidade de oxigênio, certo? Então, quando a gente olha aí um avião passando aí, parece que é tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso, não é tão simples assim. Certo? Aí tem uma imagem na apostila. No dia 30 de julho de 71, a missão Apollo 15 pousou na Lua. Bom, eu não vou nem discutir esse assunto aqui, tá? A respeito desse lance. Ah, pousou na Lua, foi para a Lua. Enfim, né? Esse assunto é meio polêmico até hoje. Uns acham que sim, outros acham que não. Uns acham que sim, que o homem realmente pisou na Lua, outros acham que não, né? Fica aí a pensar. Certo? Bom, o que a gente já pode concluir sobre peso e massa? Em primeiro lugar, a aceleração da gravidade, ela depende da massa do astro, tá? A aceleração da gravidade também depende da distância em relação ao seu ponto no centro. Então, ou seja, quanto maior a distância entre a Terra e um astro, menor será a gravidade dele. E quanto maior a massa desse astro, maior será essa gravidade. Ah, por isso que a gravidade da Terra é 10 e da Lua é 1,6? Exatamente. Certo? Por quê? Quem tem massa maior, a Terra ou a Lua? Em produção? Terra. Terra, né? A Terra. Obviamente. Terra. Então, a gravidade dela vai ser bem maior. Por isso que é 10 metros por segundo ao quadrado. Aí eu te pergunto, como será a gravidade de Júpiter? Isso que eu ia perguntar também, professor, então não tenho resposta. Né? Já pensou aí, né, Guilherme? Maior do que a da Terra.
Com certeza vai ser mais de 10. Por quê? Porque o Júpiter é um planeta bem maior. Muito maior. Tá? Então, a gravidade lá vai ser bem maior. Tá? Aí, os alunos do sexto ano sempre me perguntam assim, né? Que eu falo de astronomia lá com eles também. Vocês também já estudaram comigo. Ah, por que ninguém vai lá para Júpiter, pisar em Júpiter, né? Ah, por que não pisa lá em Vênus, em Marte? Não sei se eu contei para vocês o projeto ambicioso da NASA. Não sei se eu cheguei a contar para vocês sobre Foi, essa né? notícia. Aquele lá que eles queriam pôr os primeiros moradores em Marte? Isso. Contou Tá. sim. Se não me falha a memória, a gravidade de Marte vamos dizer assim, parecido com a nossa. Tá? Pouca coisa diferente. Então, por que não vai para Júpiter? Por que não vai para, sei lá, Saturno? Né? Primeiro lugar, vocês têm que entender. Vamos pensar fisicamente. A distância entre os planetas. Tá? A distância entre os planetas é muito longe. É muito longe. Eu preciso de uma tecnologia altamente, vamos dizer assim, potente. Sem falar da atmosfera, né, professora? Tá? A atmosfera também, tá? Para quem não lembra que a gente estudou lá no sexto ano, tá? Júpiter, ele é um planeta gasoso, certo? E a gravidade dele, consequentemente, é maior, tá? E a distância, será que eu vou conseguir chegar, entrar dentro desse planeta? E a tecnologia, tem toda essa potência de tecnologia para isso? Não. Né? Você vê, a NASA estuda há muitos anos Marte, e agora que a gente está tendo bastante informação da característica desse planeta, agora imagina os outros planetas lá para trás. Certo? Mercúrio não vou nem comentar, porque além de ser um planeta pequeno, é quente, né? Vênus também, apesar de estar aqui do nosso lado. Mas, enfim, é meio complexo esse negócio aí astronômico do sistema solar. Mas a NASA saiu na frente aí com a ambição de pisar lá em Marte. Né? Vamos ver aí os próximos anos o que vai virar. Página 17 agora. Olha que interessante, como eu falei para você, ó. No dia a dia é comum dizermos que ganhamos ou perdemos peso, né, gente? Principalmente a mulherada aí, ó. Né? Ai, amiga, comecei uma dieta, eu já perdi, né, meu peso, já perdi 5 quilos, né? Obviamente, não se esqueça que fisicamente está errado, tá? Quando a gente ganha ou perde, a gente não está ganhando e perdendo peso, nós estamos ganhando ou perdendo massa, tá? Estamos ganhando massa. Então, se você perde massa, a sua força-peso também diminuirá, concorda comigo? Sim ou não? Sim. Se você ganha massa, o que vai acontecer com a sua força-peso? Vai aumentar. Ela vai sumir. Tá? E olha só que interessante aqui, ó, que eu trouxe para vocês. Aqui nesse slide, tá? Na página 17, está falando assim, balanças e dinamômetros, tá? Balança e dinamômetro são dois aparelhinhos bem diferentes. O dinamômetro é um aparelho bem simplesinho, ó. Ele é isso aqui, ó. Ele mede a força-peso, tá? Justamente ele mede a força-peso. Então, você vai colocar um objeto qualquer aqui nesse gancho. Ele é um sistema de mola aqui dentro, tá? E aí você pendura aqui tem umas marcações. Essas marcações, essa numeração aqui, ela tá em Newton, tá? Por quê? Newton é unidade de medida de força-peso. Então, você coloca o objeto aqui
ele vai pendurar, ele vai descer. E aí a marcação vai descer e vai marcar um determinado número, e aquele número vai ser a força-peso desse objeto, tá? E a balança? A balança, ela vai medir, também tem um sistema numérico, né? O sistema numérico, olha aqui também. Porém, ele vai medir a tua massa, tá? A tua massa corporal. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui para você. E na apostila tem mais 2, tá? Essa balança aqui é uma balança que você pode ter na tua casa, tá? Geralmente as pessoas deixam no banheiro. Então, você pisa aqui, tá? Esse ponteiro vai andar e vai marcar a tua massa corporal, certo? Essa balancinha aqui, pessoal, ela é um pouquinho chatinha. Por quê? Ela tem um sistema que a gente chama de calibração. Então, para ela marcar corretamente o teu peso, ela tem que estar calibrada. Se ela estiver descalibrada, ela vai marcar a sua massa corporal errada, tá? Então, essa balança aqui tem que ter cuidado. Você só vai subir em cima dela só para verificar. Não é para ficar subindo, pulando, fazendo graça aqui não, porque você vai descalibrar toda ela, tá? E eu não sei, quem pode informar melhor é o professor Anderson, eu não sei se existem lojas que fazem a calibração dessa balança, que deve existir, certo? A do lado direito aqui, que é muito comum, a gente chama de balança digital, tá? Muito comum na parte do açougue, dos mercados, nos restaurantes, tem restaurante que a comida você paga por self-service ou você paga por peso, né? Porque esse peso é a massa da comida, certo? Só que é o seguinte, lá no restaurante, a pessoa ela já tem que fazer uma pequena continha de matemática, tá? Lá no restaurante, o que eu tenho lá? Um monte de prato, tudo igual, certo? Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que primeiro colocar o prato aqui em cima e ver qual é o peso desse prato, certo? E depois, quando você servir a tua comida e colocar teu prato aqui, o valor que der aqui, ele tem que subtrair com o peso do prato. Ele tem que descontar esse pezinho do prato. Entenderam? Por quê? Porque ele tem que cobrar pelo quilo da comida. Não é verdade? Não é justo. Cobrar pela massa do prato. Você não vai comer o prato, né? Você vai comer a comida. Então, isso é um pouquinho meio lógico matemático. Então, essa balança que tem, por exemplo, nas pessoas que vendem marmitex. Também tem isso. Ele tem que pesar o marmitex aqui vazio para saber qual é a massa do marmitex. E ele tem que descontar. Tá? Por quê? Porque você vai pagar pelo preço da massa da comida. A não ser que alguém goste de comer marmitex aí. Eu não gosto, eu já gosto da comida. Certo? Então, enfim, essa aqui é a balança digital. Aí na apostila, nós temos 2 balançazinhas. A da esquerda prateada aí, ó, é uma balancinha caseira que você pode ter aí na sua cozinha. Quem tem aí em casa, a mãe usa, tá? Ela é um prato que ela tem um aparelho assim que é um pezinho. Então, quando você põe qualquer coisa nesse prato, ele vai descer. Ele vai pressionar esse pezinho e ele vai marcar aí em volta, parece um reloginho aí. E aí você tem que obter o peso do que, sei lá, um feijão, qualquer coisa que você botar aqui, tá? Já a balança do lado direito vermelha aí, ela é um pouco antiga, mas tem gente que usa até hoje, sabia? Essa balancinha aí, ó, geralmente, não sei se vocês já observaram, eles usam em feira, tá? Sabe essas feirinhas de bairro? Geralmente essa balança aqui, ó, da direita é esse povo de feira, tá? Eles têm um tubinho aí, que tá em preto aí, esse tubinho é o peso, geralmente ele tem um número. Então, eu tenho pezinho de 1, pezinho de 2, pezinho de 5, tá? O que é 1 quilo, 2 quilos, entendeu? E aí você vai lá, comprou tomate, batata, sei lá. Aí ele vai colocar num prato. O prato vai fazer assim, certo?
Então, para eu saber quanto que você está levando de massa de batata ou tomate, ele tem que ficar assim. Então, o que ele faz? Ele vai colocando os pezinhos do lado. Ele vai colocando os pezinhos até o prato equilibrar, tá? E aí ele já sabe, você está levando meio quilo de batata. Ou 1 quilo, sei lá. Certo? Outro exemplo de balança que mede a massa corporal. Tem muito nos postos de saúde e nos consultórios médicos. Já viram? Que é um branco que tem um negócio assim, você sobe, aí a enfermeira vai lá e faz assim, ó. Já viram? Tem duas, parece duas réguas assim. Já, professora. Duas E réguas também assim, tem... tá? Aí embaixo é o peso, tá? O peso principal e em cima é a graduação de 1 a 9. Então, vamos supor, você subiu, ela pôs lá no 4 a 40 quilos. Não deu. Aí ela anda mais um, vai para o 5. 5 é o quê? 50 quilos. Beleza. Agora ela vai na reguinha de cima e vem empurrando, tá? E aí, a hora que ele equilibrar, é o teu peso. Então, ela vai somar 5 com mais 3, por exemplo. Então, qual é a sua massa? 53 quilos. Certo? Essa balança é muito comum aí nos consultórios médicos. Professora, por que lá nos consultórios médicos eles usam essa balança e não usam uma digital? Porque as melhores balanças, pessoal, são essas aí do pezinho, tá? A gente fala precisas, ela faz a marcação da massa mais precisa. E os médicos, para calcular dosagem de remédio e etc., ele precisa da sua massa corporal bem precisa, tá? Se tiver variação aí, fica meio ruim. Entenderam? Essa balança aí da apostila, ela é muito comum, tá? Por aí, mas não é tão usada assim. Mas tem gente que usa até hoje. Eu já vi em mercadinho também. Sabe, na parte de hortifruti, mercadinho. Eu já vi no Comper. Eles têm essa balancinha aí. Certo? Ok, gente? E nós temos uma balança, aí ela já é mais... Vou comentar aqui. É uma balancinha desse tamanhozinho assim, quadradinha, bem bonitinha, parece uma caixinha de vidro. Embaixo tem um digital, igual esse aqui, ó. Parecido com essa aqui. Essa balança aqui. É um pouquinho menor, tá? Ela tem uma caixinha de vidro quadradinha por cima. Essa balança aqui, ela é desse tamanhozinho assim, mais ou menos, tá? Ela é a nível laboratório químico e biológico, tá? Essa balança se chama balança de precisão. Ela é uma balança científica. Olha o nome, precisão. É uma balança caríssima, só para você ter ideia, ela custa em torno de aproximadamente de 10 a 20 mil reais, essa balança, tá? Ela é a nível laboratório, principalmente de química, tem muito, e ela é altamente precisa e sensível. Só para você ter ideia, se você colocar um fio de cabelo dentro dela, ela vai registrar a massa do fio de cabelo, tá? Nossa, professora, por que tudo isso? Simples. Porque numa experiência química, em laboratório químico, vou falar disso ano que vem com vocês, se eu estou trabalhando com certas experiências químicas, eu preciso da massa da substância exatamente precisa, tá? Por exemplo, eu vou precisar de, sei lá, estou chutando, 2 gramas de um determinado sal químico. Eu falei 2 gramas. Não é 1,98 nem 2,1. Eu